Bom dia, sexto ano, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade agora na nossa aula, parte 2, falando sobre os sentidos. Então, a gente vai tratar nessa aula o olfato e a audição. Eu peço que todos deem continuidade aí no livro de vocês. A gente vai trabalhar aqui da página 227 à página 231, referente ao olfato, audição e problemas na orelha. A gente tem aqui uma imagem muito bonita e a gente observa aqui que é uma menininha cheirando uma flor. Isso só é possível por meio dos sentidos. A gente aprendeu que a visão ela é muito importante, o toque, mas também tem o olfato. O olfato ele é de grande importância para a percepção dos cheiros. Por exemplo, no dia a dia a gente sente os perfumes das pessoas, o perfume da roupa, das flores, do carro, da rua, dos alimentos. Nós conseguimos distinguir um alimento que está bom de um alimento que está ruim pelo cheiro. Se ele tem um cheiro ruim, provavelmente ele está podre. Se ele tem um cheiro bom, provavelmente ele está bem. Está bom para alimentação. Então o olfato ele é de grande importância. E o olfato ele é um dos mais primitivos dos sentidos e é o menos conhecido pela ciência. Ele nos permite, a partir de cheiros, identificar ameaças como fogo, alimentos deteriorados, substâncias tóxicas. Ele estimula o apetite, entre outros. O olfato ele é percebido pelo epitélio olfativo, presente no revestimento das cavidades nasais. As células nervosas que compõem esses epitélios são chamados quimiorreceptores, ou receptores de substâncias químicas, que são responsáveis pela captação dos estímulos de odor que se formam no lobo olfativo do cérebro. O cheiro ele é composto de moléculas de gases que chegam às narinas, atingem as mucosas nasais e estimulam as células olfativas. As fibras nervosas que compõem a célula olfativa chegam até o bulbo olfatório, de onde partem nervos que transportam os estímulos e sensação dos cheiros para que sejam traduzidos no cérebro. Existem situações em que nosso olfato se encontra comprometido, ou reduzido total ou parcialmente. Nossa capacidade de sentir cheiros. Este estado chama-se anosmia e ocorre quando as mucosas das nossas narinas são irritadas ou danificadas. A anosmia é comum quando apresentamos rinites, sinusites, gripes e resfriados. É por isso que não conseguimos sentir o cheiro quando estamos com esse problema. Aqui a gente tem todo um seio nasal, certo? E aqui as partes. Nós temos aqui o bulbo nasal, logo abaixo a cavidade nasal, o seio nasal frontal, o meato superior do nariz, que fica bem aqui, o meato médio do nariz e o meato nasal inferior. O meato nasal médio se encontra aqui, o meato nasal inferior logo abaixo, certo? E o que acontece? Aqui a gente tem a boca, certo? A boca e a língua, e ele trabalha juntamente com o nariz, os receptores do nariz. Como muita gente se engana, acha que o órgão exclusivo do sabor é a língua, mas 80% do sabor percebido se deve através da respiração e apenas 20% do gosto percebido pela língua. Então, vou fazer alguns exercícios aqui para a gente exercitar a nossa memória. 1. Perceber odores. Lembrando, gente, exercício da página 229, eu espero que todos estejam acompanhando. 1. Perceber odores só é possível graças ao olfato, um de nossos sentidos. O epitélio olfatório é dotado de células nervosas que são estimuladas pelas moléculas dispersas no ar. Como são conhecidas essas células nervosas especializadas em captar odor? A gente já aprendeu que essas células são as células quimiorreceptoras, os receptores de moléculas, substâncias químicas que estão dispersas no ar. Então, é isso aí, quimiorreceptores. Agora vamos estudar um outro órgão muito importante e também um outro órgão do sentido, que é a nossa audição, e ela trabalha também conjunto com os outros sentidos do corpo. A audição ela é muito importante porque ela nos permite nos comunicar, certo? Receber os sons de uma conversa ou de uma ligação ou escutar uma música. Ela também serve para situações de perigo. A gente pode escutar uma situação de perigo
que possa ser percebido por meio de som, como a buzina de um carro, algo caindo, ou um estrondo de um raio. Então é muito importante o órgão da audição. Então, imagine que você está chegando à escola e ao entrar escuta chamarem seu nome. Rapidamente você olha para trás e encontra seu amigo que acena para você. Você já se perguntou por que ao ouvir seu nome você geralmente identifica de onde vem o som? A audição consiste na recepção dos estímulos sonoros do meio ambiente. Ela desempenha inúmeras funções na nossa vida, desde desfrutar uma melodia agradável a dançar no ritmo desse som até identificar sinais de perigo. O mesmo que a distância, essa ameaça se encontra de nós. A função da audição é realizada pelas orelhas. Esse conjunto de pequenas estruturas nos permite não só perceber os estímulos sonoros do ambiente, como nossa localização, ajudando-nos a manter em equilíbrio. O sistema auditivo humano é dividido em 3 partes. Afinal, que partes são essas? Ele é dividido na parte da orelha externa, que é a parte externa da nossa orelha, a orelha média e a orelha interna, que são um mecanismo de audição interno. Como é dividido? O pavilhão auricular da orelha, o condutor auditivo externo e a membrana timpânica, eles fazem parte da orelha externa, certo? E, por sua vez, a estrutura óssea, a estrutura flexível, corresponde aos ossos martelo, bigorna e estribo, e a tuba auditiva corresponde à orelha média. Já as células nervosas da audição e do equilíbrio, a cóclea e os canais semicirculares correspondem à orelha interna. Para a gente observar isso melhor, tem uma imagem aqui da orelha. A gente tem a parte da orelha externa, certo? A parte da orelha média e a parte interna da orelha. Aqui a gente tem a cóclea, como foi dito, o estribo, que são os ossos, a bigorna e o martelo. Esses 3 ossinhos, eles vibram e o corpo percebe essa vibração e é levado um pulso até o cérebro, onde ele codifica o som. Aqui a gente tem o canal, certo? Canal auditivo. Aqui é a tuba auditiva e o nervo auditivo. E o pavilhão auricular, que é a parte exterior da orelha, a parte cartilaginosa. Agora você deve estar se perguntando como ocorre a recepção do som, como eu havia dito. E essa recepção ela ocorre através de 3 ossículos, que correspondem ao martelo, bigorna e estribo. Esses 3 ossos eles trabalham em conjunto para perceber as vibrações. Mas a orelha ela também pode apresentar alguns problemas. Como vimos, nossa orelha é dividida em 3 regiões e composta de estruturas que nos propiciam tanto a percepção dos estímulos sonoros quanto a própria percepção. Quando alguma dessas estruturas apresenta problema, a nossa audição, assim como o nosso equilíbrio, podem ser afetados. Vamos conhecer agora problemas comuns que afetam esse órgão. A gente tem a chamada otite. A otite ela é muito comum e pode ser uma otite interna ou externa. A otite ela é uma infecção causada por bactéria ou acúmulo de água na região interna da orelha. Ela é uma inflamação e ela pode causar dor fraca, média ou intensa, certo? Em alguns casos é necessário o antibiótico local para acabar com essa inflamação e essa proliferação de bactérias. A otite ela também é muito comum em nenéns. Neném é muito comum desenvolver a otite, que é a inflamação do ouvido. Também tem a labirintite, e a labirintite ela é uma inflamação da orelha interna numa região chamada labirinto. O labirinto ele apresenta um formato de labirinto, como vocês viram, e dentro dele há um líquido e pequenos cristais. De acordo com a orientação desses cristais, ele delimita o equilíbrio do corpo humano. Quando há um desequilíbrio nesses cristais, causado por uma inflamação na orelha interna, dado a labirintite, onde a pessoa pode sentir tontura, vertigem, sensação de perda de controle, sonolência e até vômitos. Exercício. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Exercite sua memória. Diferentemente dos outros sentidos, o tato apresenta receptores espalhados por todo o corpo, e não apenas em algumas regiões específicas. Quais são as sensações percebidas por esse sentido?
Esse sentido ele permite perceber a sensação de calor, pressão, dor e toque, entre outros. 2. Imagine que um ser vivo nasceu sem nenhuma terminação nervosa livre. Que tipo de sensação esse indivíduo será incapaz de sentir? Ele não será capaz de sentir dor, se ele não apresenta terminação nervosa livre, ele não vai sentir dor. 3. Imagine que você está fazendo um leve carinho em alguém que você gosta. Que tipo de receptor presente na ponta dos seus dedos é capaz de perceber esse toque? Como a gente já falado, o receptor responsável pelo toque, o receptor sensível, ele é conhecido por corpúsculo de Messier. Ciência prática. Vou passar um pouquinho aqui para a gente poder ver. Durante a alimentação, sempre nos preocupamos com o sabor de determinados alimentos. Se não gostamos do gosto, provavelmente não o ingerimos. Para sentir o gosto do alimento, contamos com células sensoriais localizadas na boca, que são agrupadas em pequenas elevações chamadas de os botões gustativos. 2. Quando se menciona a cor dos olhos de uma pessoa, esta se fazendo referência à coloração da estrutura do globo ocular denominada íris. A íris é aquela região coloridinha do olho. 3. Além de ouvir, nossas orelhas também nos ajudam a manter o equilíbrio. É correto afirmar que o ponto central do equilíbrio nas orelhas são os canais semicirculares. 4. Qual a sequência das partes do olho envolvidas na passagem do raio de luz? A gente aprendeu que tem a córnea, o humor aquoso, a pupila, a lente, ou chamada de cristalino, o corpo vítreo até chegar na retina e em seguida é percebida pelo nervo óptico, que leva o sinal até o cérebro. Então, letra C, córnea, humor aquoso, pupila, lente, corpo vítreo e retina. 5. Os peixes abissais vivem em regiões muito profundas do oceano, em que a luz praticamente não chega. Esses peixes possuem apenas bastonetes na retina. Com base nessa informação, o que podemos deduzir que está fora da capacidade de visão desses peixes? Lembra que a gente tinha falado que existem duas células, uma é capaz de perceber a cor, outra não? Então, se há apenas os bastonetes na retina, ele é apenas capaz de perceber a visão. Ou seja, está fora da capacidade de visão dos peixes as cores. Assinale a alternativa que completa a frase abaixo. Os pequenos ossos encontrados na orelha média têm a função de transmitir vibrações sonoras. A gente tem os ossículos responsáveis e também temos o tímpano, que ele se encontra para a janela oval. 7. Na íris é possível perceber uma pequena abertura que controla a quantidade de luz que entra no olho. Essa abertura, que muda de tamanho de acordo com a luminosidade do ambiente, é chamada de pupila. Ela regula a quantidade de luz que entra e sai dos olhos. 8. Observe a anatomia do olho e marque a alternativa correta. 1. Aqui no 1 a gente tem a córnea, certo? Já aqui no 2 a gente tem a íris, essa região aqui. E no 3 a gente tem o tão chamado cristalino, ou o vítreo. E no 4 o nervo óptico, que se encontra nessa região aqui. E aqui já está mais do que falado, a gente já tem a retina, que é o órgão que recebe a luminosidade. Então, 1, córnea, íris, cristalino, nervo óptico e retina. 9. O FRR. Podemos definir o efeito visual hipermetropia como ser um defeito oposto ao defeito visual miopia. Não permite visão nítida de um objeto distante. A hipermetropia caracteriza por um achatamento do olho na direção do eixo anteroposterior, ou por uma convergência diminuída em relação ao olho normal. No caso da hipermetropia, a imagem é formada depois da retina, e isso provoca falta de nitidez na formação de imagens próximas. Para que uma pessoa hipermetrópe consiga enxergar com nitidez os objetos que estão próximos a ela, é necessário aumentar a convergência de seu olho. Uma pessoa que possui hipermetropia pode utilizar lentes de corrigir esse efeito.
Uma pessoa que possui hipermetropia pode utilizar lentes para corrigir esse defeito visual. Neste caso, pode-se utilizar os tipos de lentes biconvexas. Então, lentes biconvexas. 10. A imagem abaixo contempla um olho normal e um com miopia e um com hipermetropia. Analise e assinale as alternativas que estabelecem a relação correta entre a metropia correspondente e a lente a ser usada na sua correção. A gente viu que a hipermetropia é necessária, é o exercício anterior, precisa de uma lente biconvexa. Já no olho normal, que é o 2, que é onde a luz ela está se unindo aqui e está no ponto correto. E, por sua vez, a lente perdão, gente. Vou voltar aqui. A hipermetropia, ela precisa de uma lente biconvexa. Já no olho normal, não há necessidade. Já na miopia, é necessário uma lente bicôncava. 11. No organismo humano, os receptores sensoriais responsáveis pelos sentidos do olfato podem ser classificados como os receptores quimiorreceptores, que percebem as substâncias químicas no ar. 12. O sentido da audição é formado por mecanorreceptores. Além de ouvir sons, os ouvidos também são responsáveis pelo equilíbrio. Então, B, equilíbrio. Mutirão de cirurgia de catarata foi prorrogado pela CESAB. A estatística do Ministério da Saúde indica que a cada ano no Brasil são registrados em torno de 120 mil novos casos de catarata, condição que pode levar à cegueira, mas é reversível mediante cirurgia. A doença afeta o cristalino, provocando dificuldade de visão, mas na maioria dos casos avança de forma lenta. Uma pessoa submetida a essa cirurgia tem o cristalino substituído por uma outra lente intraocular, que permite, no caso, essa lente permite convergir os raios de luz e vai possibilitar a percepção da imagem na retina. Então, convergir os raios de luz, possibilitando a formação de imagem na retina. 14. A visão em ambientes de pouca luminosidade é feita no homem pelos bastonetes. A gente aprendeu que tem os bastonetes e a célula responsável por receber a luz e diferenciar a coloração. Então, atividade para casa. Desde já eu agradeço, espero que todos tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu vou estar deixando meu e-mail, meu WhatsApp aqui embaixo. Mais uma vez eu estou aqui também advertindo sobre a importância de entregar as atividades, uma vez que as atividades correspondem a 70% da nota. E uma vez que você me entrega a atividade, eu entendo que você assistiu minha aula e automaticamente você ganha presença. Então, vamos fazer um combinado aqui. Vocês têm 3 aulas durante a semana. A gente acabou não tendo aula nos 2 feriados dessa semana, mas nessa sexta eu peço que todos vocês entreguem as atividades da semana. Então, dessa aula, a atividade vai basear em responder essas questões no livro ou no caderno, o que você preferir. Não é necessário copiar as questões. Tira uma foto e me envia via WhatsApp ou e-mail. Gente, qualquer dúvida, entre em contato. E um beijão, até a próxima.